levar o nosso pensamento a Deus Pai, divindade superior, agradecer, Deus, por mais um dia de vida, por essas oportunidades, por estarmos aqui, nessa casa de oração, nessa doutrina confortadora, esclarecedora, que nos proporciona tantas bênçãos, tantas oportunidades de evoluirmos, de seguirmos adiante, buscando todos os ensinamentos que a doutrina espírita nos proporciona. Agradecer a Kardec por tudo que nos deixou, pelas oportunidades, por tantas obras maravilhosas. Que nessa tarde possamos juntos aqui aprender um pouquinho mais dos ensinamentos de Jesus, do magnetismo, das bênçãos, das oportunidades, que possamos estar em sintonia com o plano espiritual, conectados com tudo que a nossa irmã Adriana vai nos trazer, e assim aprender mais sobre essa técnica, do passe, das oportunidades espíritas. Sabemos também que esse magnetismo é milenar, muitas outras crenças também usam a imposição das mãos para levar as energias, a fluidoterapia a todos que necessitam. Espíritos amados e amigos, esteja conosco nesse momento, nesse instante. Que a tua paz, que teu amor nos envolva, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa tarde mais uma vez a todos e a todas. É uma alegria imensa, né? Que vocês estão ali, guerreiros, continuando com a gente. Nós deixamos algum material aí, já passamos alguns materiais para vocês, né? Quem não está no grupo nos avise para a gente poder colocar no grupo. Espero que vocês tenham acompanhado os vídeos, tenham assistido, porque como a gente comentou no sábado passado sobre o magnetismo, é algo muito amplo, né? E por ser amplo, exigiria de nós mesmo, como você perguntou, o estudo da física, né? O estudo da química e assim por diante, né? Então nós teríamos que estar aí nos aprofundando em temas que não cabe aqui a gente discutir devido ao pouco tempo que nós temos, né, de estudo, e a proposição foi em 4 sábados dar uma mexida na mente de vocês para a gente poder compreender o que é o passe, né? Como que ele funciona e o que está envolvendo nesse movimento que é a principal assistência espiritual de todas as casas espíritas. Quando a gente procura uma casa espírita, a gente já vai esperando, né, o passe. Eu lembro que em Porto Alegre, eu fiz doutorado lá em Porto Alegre, então tinha uma casa espírita bem no centro da Baixa Porto Alegre ali, que ela abria durante o dia todo. Então, se você saísse do seu serviço, tinha uns 5 minutinhos, quisesse tomar um passe, você passava lá e tomava um passe. Não é interessante? Né? O dinamismo, a forma, né? Te alivia, te estrutura. Então, isso as casas espíritas podem fornecer, né, de bem-estar para o ser humano. E eu trouxe aqui em destaque, né, uma frase do livro aí do Jacó de Mello, né, sobre o passe, aonde ele coloca, né, uma frase de André Luiz. E ele fala assim, que o passe não é unicamente transfusão de energias anímicas, é o equilibrante ideal da mente, né? Olha como vai além, é da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos. Então, só para você entender que não existe passe simples, né? Às vezes a gente vai falar, não, passe simples, né? A gente fala isso. Não tem passe simples. Existe um passe, né? E nesse passe envolvendo fluidos, envolvendo magnetismo, aonde nós vamos atingir o campo psíquico do indivíduo. Porque se ele está tenso, ele está nervoso, ele está com um pensamento ali usinando, né, coisas, ideias, sei lá o que, ele toma um passe para a gente abrir esse campo mental.
É como se ele pudesse respirar melhor. E aí a mente dele vai dar os comandos que ele precisa, né, de forma mais coerente para os pontos aonde a gente está precisando. Né? A mente do indivíduo, a nossa mente, quando a gente toma um passe, é isso. Tem um problema para resolver, o passe vai resolver o problema? Não, né? Até que a gente brinca aqui. Não acreditem em passe de mágica, ele não tem. O que nós vamos ter? Nós vamos ter a habilidade mental para encontrarmos a melhor solução para o problema. Então, só para a gente respirar, né? Quantas pessoas passaram e depois vêm falar para a gente, né? Fala para outros médiuns, eu não estava dormindo e passei a dormir. Quem é que já passou noites em claro? Você tenta dormir e não consegue, né? É terrível. E às vezes são pessoas que passaram meses sem dormir. Como é que funciona o ser humano que não dorme? Né? Caoticamente. Né? Então é necessário que a gente entenda que isso é importante. Se usamos o antibiótico por substância destinada a frustrar desenvolvimento de micro-organismo no campo físico, por que não adotar o passe por agente capaz de impedir as alucinações depressivas no campo da alma? Se entendemos a asepsia nos que se refere ao corpo, por que não descurar dessa mesma asepsia no que tange ao espírito? Então são perguntas, né, que foi feita lá no livro de André Luiz. Aqui está a citação, 72, é no livro... Não é. Cadê? Falou que André Luiz, não é? Compare-se com o comentário acerca do equívoco existente de animismo e mediunismo. Não, não é essa citação de definições equivocadas. Não, é 71, desculpa, gente. 71. O passe, né? Opinião espírita. Então, André Luiz, no livro de Francisco de Assis e Valdo Vieira, fez esse comentário. Para seguirmos avante, né, eu vou falar para vocês que a minha proposição hoje é concluir a aula da semana passada. Nós começamos com magnetismo e nós íamos adentrar a questão do fluido. Então eu vou concluir aquela aula passada, mas e a aula de hoje? Como é que fica? Eu vou perder? O que vai acontecer? Vou fazer uma proposição. Semana que vem a gente faz com maior tempo. Né? Eu estava conversando ali com a Mariana, se a gente começar às 14 e terminarmos às 17, podemos dar um intervalo e a gente faz com prática. Não, vai ter intervalo. Ah, ela disse que não aguenta, é muito tempo. Então, das 14 às 15, a gente... Não, mas vai ter prática. Não vai ser só eu falando, né? Com essa voz, assim, que vai... É muito conteúdo, Mas a intenção da semana que vem já é a gente ver os tipos de passe. Então, a gente, em vez de ficar teorizando, a gente vai teorizar um pouco, mas fazer a prática aqui, tá? Então, vai ser um pouquinho diferente o dinamismo. Vocês topam? Pode ser assim? Porque senão vão ter que ampliar mais o sábado, né? E a Mariana já pediu edição 2, curso 2 do passe, que daí é aprofundamento mesmo, né? Daí a gente vai buscar outras obras de Jacó de Mello. Se vocês toparem, a gente vai dar continuidade ao curso aqui. Aí com um estudo sem preocupação com time. É um estudo que a gente vai fazendo. Bom, então ficou da gente discutir as energias e os fluidos espirituais, né? O que será que é fluido? A gente escuta muito falar de fluido, não escuta? O que vem à mente de vocês quando vocês pensam em fluido? Algo fluido, né?
energias? O fluido é energia? Fluidos energéticos. A água e o ar, você pensa que são dois fluidos, água e ar. Vamos pensar um pouquinho nisso. Fiquem aí pensando ainda que a gente vai definir. Antes de definir, eu vou mostrar essa cena desse filme, que acho que vocês já assistiram, para a gente pensar o que ele movimentou ali. Está tudo em sua mente. O seu problema é que ainda pensa que está vivo. Acha que está usando estas roupas? Acha que está em pé neste chão? Besteira! Você não tem mais um corpo, meu filho. Agora está tudo aqui. Se quer mover alguma coisa, tem que movê-la com a sua mente. Tem que se concentrar, ouviu o que eu estou dizendo? Como você se concentra? Eu sei lá como se concentra. Apenas concentre-se. Como você faz isso? Tem que usar todas as suas emoções, toda a sua raiva, todo o seu amor, todo o seu ódio e trazer tudo aqui para baixo, no fundo do seu estômago e depois deixar que exploda como um reator. Tá bom, tá bom. Não via! Lá do fundo, como eu falei. Sem pressa. Tempo é o que você mais tem agora. Dá vontade de assistir tudo, né? Vamos parar aqui, se melhor que eu estou assistindo o filme. Então, o que ele movimentou ali? Como é que ele fez isso? Ele usou a mente, pensamento, emoção, sentimento, misturou tudo, né? Para poder fazer esse movimento dos fluidos. Né? O fluido seria aquele campo que ele consegue manipular. Tá? Então, é a mão para o espírito. Só que não é fácil, né, a gente ter essa percepção e esse entendimento mesmo desencarnado. Pois não? Assistindo essa cena aí, eu fiquei com uma dúvida, porque ele não precisaria do fluido tal, do fluido magnético de um encarnado para fazer esse movimento? Para derrubar as coisas, a gente viu isso na literatura, né? No livro dos Espíritos, eles falam da necessidade, e mesmo quando descobre os movimentos das pedras, vocês lembram dessa parte do Espiritismo? Vocês já estudaram isso? Então, lá na casa das irmãs Fox, né, apareciam as pedras, voavam tudo, as pedras para lá e para cá,
E aquilo acontecia por causa do campo magnético delas, né, o magnetismo delas, somado com a vontade do espírito, né, e eles faziam o movimento. Dependendo da capacidade espiritual, ele consegue capturar esse magnetismo fora. Né? Não vai ter o médium ali do lado, ele consegue. Ali são dois espíritos, parece ignorantes, né? Mas pela força de vontade deles, eles deram conta. Né? Ali na cena a gente não percebe, por exemplo, ele fala, eu não sei como que eu faço. Né? Aí ele explica como ele faz para o outro conseguir fazer. E você vê o pensamento como é forte ali para ele fazer o movimento. É a força do pensamento, a vontade dele, que ele movimenta o fluido, né, para ele poder fazer aquele transporte do corpo físico de um lado para o outro. Mas ele não pega. Né? Vocês já saíram do corpo? Alguém aqui tem essa capacidade de sair fora do corpo? Você sai fora do corpo? Você já tem mais consciente? Rapidamente consciente? Anda pela casa assim? Ataque espiritual? Tá, aí você saiu do corpo. Tá, mas aí você não tentou pegar nada. Ah, entendi. Eu já saí do corpo e tentei acender a luz para poder voltar para o corpo, porque eu não queria ficar de fora. Eu toquei na minha irmã, mas ela não acordava. Na minha irmã, minha mão não passou. Mas aquela peneirinha de acender luz, minha mão não pegava. Aí eu falei, estou fora do corpo. Né? Eu tinha uns 14, 15 anos. Então, essa sensação que ele passou ali é muito ruim. Sabe? Você tenta pegar as coisas e não consegue. E ainda mais, né, quando você sabe que está encarnado e está fora do corpo e quer voltar para o corpo. Não é uma sensação muito boa, né? É uma sensação de vazio. Você fica até com medo de não voltar mais. Mas por quê? Porque eu teria que ter uma vontade muito grande, né? Trabalhar, como ele falou, todo o meu sentimento, talvez eu acenderia a luz fora do corpo. Eu tinha a impressão que se eu acendesse a luz, eu voltava para o corpo e acordava. Aí o que me fez voltar para o corpo? Oração. Fiz oração, acordei falando o Pai Nosso, terminando o Pai Nosso. Interessante. Bom, vamos lá. Adriana, sono profundo, todos nós temos capacidade. Não, sair do corpo sim, mas é você sair consciente, né? Sair consciente, andar pela casa, você ver as pessoas, ver as entidades espirituais, né? Agora, sair do corpo, todos nós saímos. Né? Temos essa capacidade quando dormimos. Essa técnica diz que é interessante, faço de vez em quando. Quando a gente vai pernoitar, as pessoas fazem invocação, não há necessidade, né? A necessidade é de fazer, quando vai pernoitar, pedir aos protetores espirituais que em sono profundo você possa ser um instrumento da espiritualidade e auxílio. Isso, ser útil. A utilidade. Sim, porque aí é uma maneira de você, durante o sono, eu ainda não tenho condições de ajudar, mas eu tenho como pedir para participar de grupos de estudos como estes, né, ou maior que estes. Né? Quando a gente isso acontece mesmo, a gente acorda com uma leveza. Sim. Isso não é porque nem sempre você vai. Sempre vão te levar. Sim. Né? Então depende muito da evolução espiritual de cada ser. Bom, mas vamos lá ver aqui a percepção da energia espiritual no Espiritismo, como que isso funciona, né? Então, dentro do Espiritismo, nós vamos ver que todas as percepções são atributos nossos, enquanto espírito, né? Então, não é algo que não é externo, é nosso atributo, que possui a capacidade de sentir e perceber as coisas tanto encarnado quanto desencarnado, tá? Quando o espírito está livre de um corpo material, suas percepções não são limitadas pelos órgãos dos sentidos. Amplia a nossa visão, né? Então, você enxerga 360 graus. Eu não sei explicar isso porque estou encarnada, mas quando você está fora do corpo, você pode ter uma visão maior. Você é mais acessível, né, às correntes mentais,
Aí, então você enxerga ideias, pensamentos, você enxerga além, né? Diferente quando nós estamos na matéria. A gente não tem essa percepção na matéria. E aí permite então uma experiência mais abrangente e direta na realidade espiritual quando a gente está fora do corpo. Vibrações e pensamentos. Então ali o Espírito falou pensamento, emoção, sentimento para fazer o movimento. Os pensamentos e emoções têm uma energia própria que pode ser percebida pelos espíritos. Então tem uma energia característica, o pensamento e emoção. Essa energia é plasmada na aura do indivíduo, permitindo que os espíritos acessem os estados mentais mais profundos das pessoas. Então vocês já ouviram falar do aura, né? Todo mundo já ouviu. Então eu tenho um amigo, que é o Vanderlei de Oliveira, que ele falava que tem cheiro, né? E hoje, conversando com uma amiga que é terapeuta, ela falou assim: André, é tão interessante, tem uns que tem cheiro X, cheiro Y e tal, e é o estado, né, evolutivo do ser. Ela percebe, né? Então é possível a gente ter essa capacidade de perceber. Então eu não tenho, mas quem tem essa sensibilidade consegue perceber pelo olfato. É um tipo de mediunidade também, né? E quem enxerga, tem gente que olha e enxerga o nosso aura, né? Então tons mais claros, mais leves, né? Tende a ser pessoas mais harmonizadas, cores mais fortes, mais escuras, mais obscuras. A desorganização no campo áureo, né, já reflete as nossas atitudes, né, o que a gente fez. Quem leu o livro Nosso Lar? No livro Nosso Lar, quando eles estão olhando lá para fora, vem uma moça que quer entrar e o André Luiz quer ajudar. E o que não lembro se é o Clarence, que vai bater, fala que não pode, ela não pode entrar, dá uma olhada. E ela está toda manchada. Cada mancha daquela era o quê? Os abortos que ela fez, que ela praticou. Né? Então, as nossas atitudes marcam, ficam registradas, né? E o campo áureo vai ser apresentado. Então, essa energia é plasmada no aura do indivíduo, permite que os espíritos, já falei isso. Assim, os espíritos podem ler as vibrações emitidas pelos pensamentos e sentimentos dos encarnados. Então, quando vem na casa espírita, que a gente fala, olha, eleva seu pensamento, né, é elevar mesmo, porque o tratamento só vai surtir efeito se a gente tiver elevação mental. Quando a gente fala, leia o Evangelho, né, não é porque é para ler o Evangelho, né, é para a gente colocar aquele Evangelho no coração e a gente começar a praticar as atitudes de Jesus, para a gente poder se libertar das tensões que estão atraindo a gente, tá? E ainda nós vamos observar que o fluxo de energia, né, que todos nós espíritos emitimos um fluxo de energia. E esse fluxo de energia nada mais é do que ondas e fótons, né? Fótons, micropartículas de uma luz, né? Ondas e fótons, ondas, né, e fótons. Então, essas energias são responsáveis pela sintonia psíquica e pela comunicação entre os mundos espiritual e material. Como que é esse processo? Como que comunica espírito com a matéria? Através desse fluxo energético. Como que aquele espírito movimentou? Através do pensamento, da vontade e energeticamente. Teve uma energia conduzida. Ele pegou as energias e fez com que eles virassem a mão dele, ou que virasse o pé dele, como se fosse encarnado para chutar. Né? Ele pegou as energias, os elementos, com a vontade dele, juntou e conseguiu dar a força de impulsão, como se tivesse uma pessoa chutando. Né? Então, quando caíam as coisas em casa, nem sempre é vento. Agora você vai ficar com medo. Alguém testando isso, testando.
A energia emitida pelo pensamento é descrita como uma forma de matéria fluídica. Pensamento, pensou, ele materializa. Incrível isso. Pensou, materializa. Por isso, orai e vigiai os vossos pensamentos. Jesus não estava dizendo porque queria puritanos, não, porque isso causa muito dano. Dano para nós, dano para o outro. Porque forma, gente. Depois, esse é um outro tema, forma os pensamentos. Forma. Tem um amigo, já morreu, o Sr. Alberto, coordenando reunião mediúnica lá no SEAC. E aí, o povo em volta da mesa e tal, passou uma reunião, eles viam uma santa bem no meio da mesa. Aí passou outra reunião, a santa bem no meio da mesa. Uma santa, imagem de pá. Aí, todo mundo quieto, né? Que estranho, uma santa, no centro assim. Aí passou um tempo, eles falaram assim, escuta, fulano, você tá vendo a santa? Tô. Ninguém tá vendo a santa? Tô. Aí começaram a conversar. Uma das médiuns, que era médium, tinha medo. Estava na mesa, para se sentir segura, ela mentalizava a santa. Então ela formou a santa ali e eles estavam vendo o pensamento dela. Em algumas obras, eles explicam que Força pensamento. Mas é a mesma coisa do filme que ele fez no movimento. Isso, exatamente. A cidade do além aliás, tudo. Primeiro é no campo mental, né? A sua casa que você construiu, você fez um projeto ou pagou um arquiteto para fazer. Então, o primeiro pensou, né? Tudo passa no campo mental. Conexão com o divino, né? Então, também, dentro da nossa percepção, nós vamos ter experiências espirituais que são frequentemente descritas como momentos em que os indivíduos sentem a conexão com algo maior do que com eles mesmos. Essa sensação é percebida como uma forma de energia ou poder superior que transcende a experiência física. Sabe aquele seu momento, você com Deus? Que você conversa com Deus. Você sente aquele campo energético forte? Ele é maravilhoso. Quem ainda não fez, experimente, está perdendo tempo. Você faz o seu diálogo, né, vida com Deus, e você vai sentindo as conexões todas trabalhar em você. É uma energia sensacional. Ela é transcendental mesmo, o termo, né? Ela extrapola, né? O aura dá uma expansão assim maravilhosa. Esse diálogo é que ele vem falando da nossa conexão, porque quando a gente pensa em energia espiritual, nós pensamos também em conexão divina. E outro tema importante é a responsabilidade energética. A percepção de que nossos pensamentos e emoções têm impacto no mundo espiritual leva a uma maior responsabilidade sobre como pensamos e sentimos. Não é verdade? Vocês já vão sair daqui outros. Vão cuidar o pensamento, porque você já sabe que vai dar um impacto. Né? Então isso provoca. E provocantes que somos, tem que aguentar, né? Não tem? Vem a lei de retorno, causa e efeito. A causa e efeito fica ali, tá? Então provocou, meu amigo, aguenta. Os praticantes do Espiritismo são incentivados a cultivar pensamentos positivos e elevados, pois essas energias afetam não apenas a si mesmo, mas também aqueles ao seu redor. Né? Parece simples, mas a gente não faz. Essa coisa, para que falar isso toda hora, né? Porque a gente ainda não faz, tá? Quando a gente estuda a energia no livro da Gênese, lá a gente vai entender que tudo é oriundo do fluido cósmico universal. Né? Eu sei que vocês iam falar fluido, quando eu penso em fluido, eu penso no fluido cósmico universal. Não falaram isso. Que é a matéria elementar. Elementar
que é o princípio, a base de tudo. E eu falo que matéria fantástica, né? Tudo que existe partiu do fluido cósmico, é matéria elementar, original, da qual tudo é formado. Espírito e matéria. Possui dois estados distintos, o rarefeito e o passivo de percepção, né? Que é o eterizado e o materializado. Sofre transformações infinitas, dando origem à variedade de substâncias e energias do universo. Quantos elementos tem na tabela periódica, professora? 100 e pouco? Já passou de 100? Eu estudei e era bem menos, não era 30. Agora a professora ficou nervosa, ela vai procurar. Você lembra? Faz muito tempo que eu tive aula de química. Você me ensina química, não? Não. Achei que vocês ensinavam química. 118 os elementos. Cada um, quando junta com o outro, forma outra coisa, não é verdade? E tudo parte do fluido cósmico universal. Como é que não acredita em Deus, né? Olha a inteligência magnânima, cria um princípio ativo que forma tudo. Não é fantástico? E com a diversidade que nós temos. Não precisa ir para fora deste planeta, só olhar neste planetinha, Terra. Você vai para o fundo do mar e você se encanta com tanta infinidade de seres que tem. Olhamos entre nós, a gente não vê nenhum ser igual ao outro. Né? Não tem uma íris igual, não tem uma digital igual, não tem esse traçado do rosto, todos são diferentes. Diga. Esse fluido cósmico, você sabe dizer se tem alguma relação com aquele cosmo de Higgs? Bóson de Higgs. É, o cosmo de Higgs é... Bóson Higgs? Isso, ele foi há pouco tempo descoberto pelos cientistas, porque nós vai aprofundando, e eles descobriram essa matéria, que é a energia que liga tudo, que é menor que lá. Ah, tá. Eu sabia do pentaquartz. É mais, porque quando chegou no pentaquartz era não sei o que de Deus, então já aprofundou mais um pouquinho. Não sei se já chegaram no fluido cósmico, né? Universal. Com a teoria, né? Porque eles estão buscando, né? A explicação, o princípio de tudo, né? Bem interessante. Transformação da matéria. A matéria, ela tangível, é uma transformação do fluido cósmico universal. Tá? Então, o fluido cósmico universal compõe tudo. Essa poltrona que nós estamos, aqui, a nossa matéria, está em tudo. Né? Que se condensa e se modifica sob a ação da vontade, só que não é da vontade do Espírito, né? Que fez o movimento ali da latinha, mas da vontade de Deus e de seres espirituais. Opa, chegou a tempo, nada, tudo bem? Não tem problema, só falta um. Tá? Então, aqui nós vamos entendendo, né, que tudo está com a mesma base, a infinidade, com a vontade divina, né? Então, pensamento de quem? Pensamento de Deus. Né? Então, e aí um detalhe, a criação de Deus, né? Nós criados por Deus, somos co-criadores. Nós continuamos a criação. Né? O primeiro, vamos colocar assim, o primeiro espírito que foi criado, ele foi responsável por outras criações. Tudo que está em nós, há a possibilidade de se transformar em espíritos depois. Isso não é fantástico? O princípio ativo que está em você, né, que destartou o início, você vai startar a sequência. Você vai começar outros processos. Não dá medo, não. Né? É lindo de você ver um Deus criador dessa forma.
né? A potência que é. E aqui essa transformação ocorre por meio de processos que envolvem a combinação de elementos e a manipulação das forças da natureza. Né? Então, conforme a Terra foi progredindo, teve a explosão, os elementos foram se condensando, tudo nisso você está vendo agindo o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal, conforme ele forma um elemento, quando ele se liga a outro, dá outra coisa. Né? Cadê o menino que falou da água? Né? O H, né? O hidrogênio, né? um da tabela periódica que eu lembro, né? Com 2 hidrogêniozinhos, moléculas de hidrogêniozinho, mais uma de oxigênio, eu faço água, né? Então, cada elemento que no seu elemento tem fluido cósmico universal, se soma e dá outro, através de forças da natureza, que é o que a gente replica nos laboratórios, né? Então, nós, seres humanos, tentamos mexer com os elementos, que Deus já mexe com isso, né? Há muito tempo, a vida é um laboratório vivo, né? Então lá no laboratório a gente está fazendo a mesma coisa. E energia vital, né? Energia vital ou princípio vital é uma manifestação do fluido cósmico universal que anima os seres orgânicos. Então, para ter vida na matéria, é necessário a energia vital ou fluido vital. Então, pessoas com bastante idade, normalmente você sente que o fluido vital, né, está bem pequeno, né? A gente sente isso. Mamãe, quando ia fazer o trabalho com pessoas de bastante idade, vem cá, fulano, mentaliza o sol, vamos dar energia para essa pessoa, né? Então você ativa o que? O fluido vital dela, porque está esvaindo mesmo. Às vezes está chegando já, né, a hora derradeira dela. Então, o fluido vital vai se esvaindo conforme vão passando os anos para nós. Tá? Então, como eu falei, a gente chega com um negócio de hidrogênio mesmo, né? Que chega ali nas nossas costas com um time certinho, né? E a gente vai prorrogar ou não dependendo das nossas atitudes aqui na Terra, tá? Dependendo das nossas atitudes aqui na Terra. E é distinta da inteligência e da alma, mas essencial para a vida material, tá? Então, tanto a energia vital, o princípio vital, ela é diferente da inteligência e da alma. É porque às vezes as pessoas pensam que é a mesma coisa, não é. Tá? Após a morte, essa energia se dispersa e retorna ao reservatório universal. Tem vampiros, né, no cemitério mesmo, que ficam procurando essa energia. Então, quando a pessoa desencarna, eles ficam em torno ali. Por isso que é importante fazer a oração, pedir para conduzir a energia, né? A prece que a gente faz, e aí é bom vocês já aprenderem, vocês vão conduzir todos os elementos que compuseram o corpo físico daquela pessoa. Faz a condução de retorno, faz a gratidão e retorna à natureza. É essa prece que a gente faz no momento que desencarna. Porque aquele corpo, ele vai se transformar em outros seres vivos, né? Então, para ele não ser vítima de nenhuma outra tipo de energia contrária à lei divina, ou ser utilizados para outros fins, você faz essa proteção e essa condução ali naquele momento. Claro que isso vai depender, quem leu o livro Na Hora da Deus, de Luiz Sérgio, vai ver lá que ele relata só as mortes das pessoas. Ele relata, dependendo se é um assassino, dependendo do comportamento do indivíduo, né, é terrível esse momento aí, tá? Então, porque do adeus, Luiz Sérgio. Então, mostrando para nós, né, como que acontece esse processo e aí nós espíritas, como que a gente pode auxiliar, né, auxiliar aquele corpo físico que está sendo depositado no túmulo, como que a gente vai auxiliar aquele processo ali do desenlace, o fluido vital que está se esvaindo, porque não é assim, né, todo mundo com proteção, né? Nós vamos auxiliar nesse processo fazendo prece, pedindo ajuda nesse sentido. Porque às vezes a gente aprende as coisas, mas é uma teoria para ficar, né? Não, é para colocar em prática, gente. Tudo que foi ensinado no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, no livro A Gênese, o Evangelho nem se
falo, né, é para a gente colocar em prática. É em prática. Eles não estão dando teoria para, não, que bonito. Não é para isso. Não é para estante, não é para nada, nem para alimentar o nosso intelecto. É para nós colocarmos em prática. Então, usar esse tipo de conhecimento em momentos da nossa vida, que é importante. Outra questão, manifestações espirituais, né? Os espíritos utilizam o fluido. O fluido cósmico universal é o meio pelo qual os espíritos atuam sobre a matéria. Respondeu? No filme ele utilizou o fluido cósmico universal para atuar, produzindo fenômenos mediúnicos e manifestações físicas. Então a manifestação física, né? Bateu na porta, você saiu lá, não tem ninguém, pode ser um espírito que ia entrar. A vontade dele era tanta, ele saiu no chão, toque. Ou as pedrinhas já está ficando com medo. Né? Bateu na porta, pode falar. Quando você ouve alguém te chamando, nitidamente, não várias vezes, mas eu teria respondido. Pode acontecer de algum espírito que está querendo falar contigo, né? Ele consegue utilizar através do pensamento dele o fluido cósmico universal e materializar a voz. É possível. Assim como a gente tem manifestações, né? E eles faziam muitos esses testes de colocar dentro da gaveta uma folha, depois você voltava lá, estava escrito uma carta, né? Uma gaveta trancada. Então, bem visível que são espíritos que se manifestaram, né, e materializaram a tinta, né? Olha quanta coisa ele mexeu, né? Puxou aquela folha, materializou a tinta e devolveu lá dentro, né? Ele desagrega, é tipo como se a matéria desagregasse. Vocês viram que o Patrick, né, eu não lembro o nome do personagem, ele põe a carona dentro do trem, assim, né? Então, como se não tivesse nada na frente dele, né? Como que é isso, né? A vontade dele era entrar no trem e ele tinha uma capacidade, né, de se movimentar. Então, o espírito consegue, sim, fazer a voz. Mas também tem outras conexões. Alguém lembra muito de você, pensa em você e essa voz chega. E a voz, ela tem também uma questão física. Ela fica gravada. Tudo que a gente fala fica gravado. Vocês sabiam disso? E a física quer buscar a voz do Cristo, né? Então tem uma pesquisa para desenvolver isso. Aí dá medo porque nem se a gente fala só coisas boas, né? Eu tinha que estar 24 horas na casa espírita falando só. Né? Fica tudo gravado, Rubens. Tudo gravado. Olha que capacidade, né? Então no aura da Terra está tudo gravado. Pensamentos e palavras. Chico, por exemplo, tinha, segundo o que eu andei lendo, ele tinha capacidade de colocar essa informação para um livro e extrair toda a informação. Exato. Chico tinha. Uhum. A minha mãe estava tentando fazer isso. Porque a dona Rosa era muito perspicaz, né? Ela queria testar tudo, né? Exatamente, Chico fazia isso. Talvez seja a mesma Nas cartas, né? Ele não queria todas. Não tinha. E assim, a capacidade de gravar, né? Nome, fisionomia, datas, é fantástico, né? A gente não usa nada, né? Dos nossos potenciais. Bom, as leis naturais são vistas. Opa, pulei alguma coisa. Os espíritos utilizam o fluido cósmico universal para moldar e transformar matéria de acordo com sua vontade e conhecimento, né? Então, conforme a vontade e conhecimento, por isso estamos nos instruindo mais hoje. Por quê? Porque quando nós saímos desse corpinho, a gente vai ter um conhecimento um pouco maior, né? Quem sabe a gente não fica perdido em corredores, né? Nem em trem, nem por aí, né? A gente é acolhido. E como criação do universo, né, nós vamos ver que a criação do universo é explicada como um processo contínuo de transformação do fluido cósmico universal. Então, como que o universo se cria? É o fluido cósmico universal para tudo que a gente vê. Vocês já tinham pensado nisso? Para tudo que a gente vê. Então, impulsionado pela inteligência e vontade divina.
naturais são vistas como expressão da inteligência divina que governa a evolução e a harmonia dos cosmos. Então, por que não trombamos no outro planeta? Por que as estrelas não caem aqui, né? Que na verdade são sóis, às vezes são galáxias. A gente vê como um pontinho uma estrela. Se cair isso aqui, não está tudo ferrado. Né? Por que não tem esse choque? A mesma lei, lembra que eu comecei falando do magnetismo? Atração e repulsão. É a mesma força. A mesma força. Atração e repulsão. De campo magnético faz com que as coisas não aconteçam, não tenham queda. Para que serve energia? Aqui vocês já viram comigo, né? Doação de alma para alma, auxílio terapêutico, cura, equilíbrio, conexão espiritual. Então, tudo isso a energia faz. A energia, como fluido espiritual, né, a energia no contexto do passe, é transmitida através de fluidos magnéticos, que são considerados uma forma de energia sutil. E é bem sutil mesmo, mas tem pessoas que sentem. Quando os passistas aqui, você sente, né, amor? Esquenta. Né? Você tem, e ela sai pelas extremidades. É pelas extremidades que a energia sai. Por isso, né, o movimento com as mãos. Conforme a concentração e a ligação, você sente mais. Sim. Quando você está. Sim. É possível sentir mais. A doação de fluidos. O passe é uma doação de fluidos espirituais de uma alma para outra, como mencionado no trecho. Eis aí o significado profundamente velho e sublimado do passe, né? Doação de alma para alma. E a eficácia do passe está relacionada com a qualidade dos fluidos e a intervenção do doador. Porque às vezes a gente pensa, posso estar mais ou menos. Né? É importante a gente estar bem para aplicar o passe. Então, chegou bem aonde eu estava pensando aqui. Mais estudos, quando eu perdi a cabeça, quanto eu estudei, mais fala mais, parece que dentro de mim despreparado para o passe. Tá? Porque acho que como segura energia lá para o lado agora. Eu estava um tempo aqui, né? E ela, uma vez eu cheguei em casa dela assim, falou, nossa, muito, vai lá no fundo, pega uma coisa lá, vai descarregar essa energia lá. Então, ela tinha uma colega que não era boa. Lá no fundo dela, todos os dias eu estava morta. Secou, assim, sabe? Eu fiquei impressionada. Porque como a energia, a troca de energia, ela sempre falava, quando a gente tinha uma coisa que a gente com alguém e tal, troca energia com a planta, com a árvore, com uma coisa assim, pra você, né? Depois ficar ali, sabe? Troca de energia, né? Sim, a natureza, né, é mais sensível, né? Porque é um outro tipo de energia. A planta tem outro tipo de energia. Mas ela canaliza, né? Ela absorve, né? Então ela chega a morrer, né? Dependendo do nosso campo magnético e energético ali naquele momento. Mas revitaliza a gente, revigora. Por isso que é utilizado na Umbanda os banhos de ervas. Né? Os banhos de ervas, e não precisa ser só algo da Umbanda, mas é onde a gente recebe esse receituário, ele serve para equilíbrio dos nossas energias. Ele faz a limpeza dos miasmas. Eu não conheço outra linha que trabalha tão bem os fluidos energéticos carregados como a linha da Umbanda. Então a Umbanda ela consegue chegar nesse cerne e trabalhar. Por quê? Dentro do Espiritismo, né, acredita-se que é possível, através do nosso mental, você dar conta de tudo. Meu amigo, minha amiga, tem que ter evolução para isso. É possível. Mas você tem que exercitar o equilíbrio moral, ético e espiritual diuturnamente. Aí você comanda. Porque você tem que ter autoridade moral para fazer esse processo. Então, aí quando a gente não dá conta, então vamos usar os recursos da natureza, como ela faz. Abraçou
a samambaia, né? Então, se tomar um banho de ervas também pode funcionar. Aí você não mata a planta. Algumas folhinhas só dela, você pede licença, tira as folhinhas. Tem banho, que nem banho de boldo, você não pode ferver o boldo, tá? O boldo é folha de Oxalá. Oxalá na Umbanda é Jesus. Então essa folha você só macera, põe ali na água, deixa um pouquinho depositada até para sair tudo, e depois você pode jogar perto aqui, ó, da cabeça. A do boldo você pode usar. Nem todas as ervas podem. Isso aí é uma outra aula. Eu tenho que trazer minha turma de lá para poder explicar para a gente os banhos. Mas são vários banhos. Esse banho de boldo é maravilhoso. Você sente uma leveza, muito bom. E já reequilibra, tá? Continuando aqui, então nós vamos entender, que o doador tem que ter essa intenção, esse bem-querer, e desprovido de querer receber alguma coisa, tá? O doador da energia e do fluido. Bom, a qualidade dos fluidos. Os fluidos podem ser classificados como vitais, espirituais ou combinados. Então, a classificação de fluido, nós vamos ter vital, que é o fluido vital de vida da matéria, espiritual ou os dois juntos, dependendo de sua origem e composição. Esses fluidos são utilizados para promover cura e equilíbrio energético. Interação entre fluidos e energia. A interação entre fluidos e energia é fundamental para entender o funcionamento do passe. Então, se eu não entender como que funciona um fluido, como funciona a energia, eu não entendo o que é passe. Já que os fluidos são os veículos da energia espiritual transmitida durante a aplicação do passe. O fluido é o que carrega a energia. A energia é composta... Então, quem fez o transporte da tampinha ali? O fluido carregou a energia do pensamento, da vontade, do sentimento e chutou a tampinha. Foi isso que aconteceu ali. Bom, os fluidos, como veículos de energia, são os meios através dos quais a energia é transmitida durante o passe. A qualidade e a intenção do passista influenciam diretamente na eficácia do tratamento. Sublime doação. O passe é visto como uma doação de fluidos espirituais, representando uma troca de alma para alma. Fica meio repetitivo, mas é só para vocês entenderem, Sublime doação. É caridade pura. Então, não que as outras tarefas da casa não sejam importantes, mas no passe você está doando o que há de mais lindo em você para o outro, sendo um canal de cura para o outro. Assim, como componentes, nós vamos ter do magnetismo, a gente vai ver que ele está relacionado com o magnetismo. E o porquê? Porque a técnica do magnetismo é que nós utilizamos para manipular os fluidos e promoção de cura. Assim, os fluidos são uma forma de energia sutil utilizada para transmitir qualidades, intenções e cura durante o passe espírita. No livro dos Espíritos, nós vamos encontrar, na questão 65, a menção sobre o fluido universal. Eu falei da Gênese, fluido cósmico universal, e aqui ele fala do fluido universal. Como o princípio vital tem sua origem no fluido universal, que é descrito como um fluido magnético ou elétrico animalizado. Este fluido atua como intermediário entre espírito e matéria, sendo essencial para a constituição do universo. Estou mostrando só aonde vocês vão encontrando nas obras. Uma coisa interessante de se fazer o estudo de Allan Kardec. Você vê a evolução do pensamento. A Gênese sai depois, O Livro dos Espíritos é o primeiro livro que ele publica. Então, lá no Livro dos Espíritos, ele já estava falando do fluido cósmico universal, como fluido universal. Natureza dos fluidos, que os fluidos têm uma aparência material para os espíritos. É diferente, Para os espíritos, o fluido não é etéreo. Matéria é matéria. Tudo é matéria e tudo é espírito. Fica confuso isso, Mas a gente que vem estudando aí,
Tudo é matéria e tudo é espírito. Tá? Tudo é matéria e tudo é espírito. Tanto é que é difícil definir um outro. Quem quiser ler o livro A Matéria, de Marlene Nobre, ela tenta explicar isso pra gente. Né? A questão, o que é matéria? Será que matéria existe? E quando você vai estudar o espírito, será que o espírito existe? Ele não é matéria? Porque no campo espiritual, o fluido é matéria. Matéria também é energia. Exatamente. Tudo é energia. Então, eles são essenciais para a vida espiritual e possuem graus de pureza. Acho que é aqui que entra, né, a questão. Os fluidos têm graus. Né? E aí, para ter esse grau de pureza, vai estar relacionado com o pensamento. Então, a ação do pensamento, né, os fluidos espirituais reagem ao mundo interior da alma, refletindo as qualidades dos pensamentos e emoções. Então, pensamentos positivos melhoram a qualidade dos fluidos, enquanto pensamentos negativos o corrompem, o destroem. Né? Então, como tudo está vinculado ao campo fluídico, por isso que Jesus pediu para a gente amar ao próximo como a si mesmo. Então, se a gente se autodestrói, que tipo de amor que eu dou para o outro? Nenhum. Não tem potência de amor para o outro ainda. Enquanto eu não me amo e não me respeito, não trabalho em mim essas técnicas, não tem como eu fazer doação para o outro. Entendeu? Então, é um trabalho também de autoconhecimento, de autobusca. Os fluidos e o perispírito. Né? O perispírito é o quê? Uma condensação do fluido cósmico, para quem não é estudante aí do espiritismo. Princípio básico. Nós somos corpo, perispírito e espírito. Essa tríade. Né? Porque para a gente existir aqui, a ligação do espírito vem pelo perispírito no corpo. E o que é o perispírito? É o fluido cósmico universal formando um corpo fluídico que envolve o espírito. É uma matéria etérea, menos densa, né, para fazer essa ligação com o espírito. E ele é influenciado pelos fluidos do ambiente e varia conforme as condições espirituais e morais do indivíduo. Então, o perispírito no planeta Marte é diferente do planeta Terra, porque ele é influenciado pelo ambiente. De outra galáxia é diferente também. Os espíritos, mesma coisa. Né? A gente pode morar em diversas moradas, disse Jesus. Podemos ir para qualquer local. Né? Mas aí a roupagem que nós vamos utilizar lá. Por isso que existe a segunda morte. Não sei se vocês já ouviram falar da segunda morte. É quando a gente se desce desse corpo espiritual e partimos para vida em outros campos. Tá? Daí você não precisa dessa roupagem daqui. E também a interação com o corpo. O órgão do corpo se impregnam com o fluido vital que proporciona atividade e comunicação entre as partes do organismo. Né? Então a gente vê isso lá no livro dos Espíritos. No livro da Gênese, né, nós vamos ver alguns tipos de fluido cósmico universal. Né? O etérico, eu já falei isso aqui, né? Que é o estado imponderável e normal do fluido. E materializado, que é o estado ponderado, onde o fluido se torna matéria tangível, palpável, que é como a gente está vendo essa mesa aqui. Os fluidos espirituais, esses fluidos constituem um dos estados do fluido cósmico universal e são considerados na atmosfera dos seres espirituais. Então, os seres espirituais, né, para eles, a atmosfera é o fluido espiritual. Eles não são utilizados pelos espíritos para interagir com o mundo espiritual ou material e influenciar eventos. Né? Então, quando os espíritos vêm, se comunicam, influenciam, falam, estão usando esse fluido espiritual. Quando a gente fala fluido imponderável, a gente está falando de fluidos que são caracterizados por não terem peso, né? São considerados intermediários entre o estado etéreo e a matéria tangível. Eles mantêm
qualidades etéreas e podem ser manipulados pelos espíritos. Os espíritos manipulam esse tipo de fluido espiritual. O perispírito, eu já falei que é o corpo fluídico, que é uma condensação do fluido cósmico universal. Eu acho que eu puxei 2 vezes, né? Não. O perispírito é fundamental para a interação entre o espírito e o mundo material. Eu falo que é o mecanismo mediúnico mais interessante que há, né? O perispírito é médium do espírito na matéria. Então, às vezes as pessoas interpretam mediunidade só da interação externa, né? Mas a gente, todo o tempo, está em mediunismo, né? Eu, espírito, me comunicando nesse corpo físico através do meu perispírito. Mistura de moléculas. Os fluidos não são homogêneos. Eles consistem em uma mistura de moléculas de diversas qualidades, incluindo moléculas elementares que variam em composição e propriedade. Os fluidos espirituais não é que eles são tudo a mesma coisa, são em a tabela periódica, existem elementos. Aliás, são os elementos espirituais na tabela periódica, que a gente vê aqui na Terra. Tá? A energia e fluido no livro dos médiuns. Né? Então aqui a gente vai ver bem aquilo que a gente viu no início do filme, né? A ação dos espíritos sobre a matéria. A existência dos espíritos não é, portanto, um sistema pré-concebido ou uma hipótese imaginada para explicar fatos. É o resultado da observação e consequência natural da existência da alma. A ação deles sobre a matéria resulta da natureza do envoltório fluídico que se reveste. Né? Então, como que os espíritos trabalham, como que eles entram em contato com o nosso mundo, como que isso se processa? Então, está aqui explicando para nós, né, que a ação deles sobre a matéria reside na natureza desse envoltório fluídico. Quer perguntar? Não consigo ler exatamente isso aí. Não? Consegue? Mas você não trouxe óculos? Não, é que ela não consegue, eu consigo. Ah, tá. Entendi. Ele é mais novo, né? Desculpa, Fluido e pensamento. Quanto mais puro é o espírito, mais o seu pensamento irradia, se difunde como a luz. Já se é inferior, né? São mais materiais os nossos pensamentos. Influência do pensamento. O pensamento é um atributo do espírito. É interessante isso, porque às vezes a gente pensa que o pensamento é o próprio espírito. Não é atributo, tá? Livro dos médiuns e livro dos espíritos falam isso. A possibilidade de agir sobre a matéria, de impressionar os nossos sentidos e, portanto, de transmitir-nos o seu pensamento. É uma consequência da sua própria constituição fisiológica. Né? Consequência da nossa constituição fisiológica é o pensamento. Consequência, não é causa. O pensamento não é causa, tá bom? É atributo do espírito. Fluidos e mediunidade. Os médiuns involuntários ou naturais são os que exercem a sua influência sem querer. Né? Então, acontecem as coisas sem ele pensar. Eu penso assim, né? Jesus passando, aquela mulher com problema, né? Uma hemorragia há tantos anos, e ele não estava olhando para ela, não estava pensando nela, né? Ela veio com toda aquela intenção e desejo, e ela conseguiu abstrair do campo magnético dele, energético, a cura dela. Tem a aura de Jesus. O campo magnético dele, né? O campo magnético dele, fantástico. Né? E ela conseguiu, né? Entre aspas, sem querer, Jesus curou, né? Porque não houve um envolvimento direto ali, né? Foi uma busca, né? Conseguir. Então não tem nenhuma consciência desse poder e quase sempre o que acontece é devido à ação dos fluidos. Então, médiuns que não têm essa obstinação da mediunidade, mas ele promove, né, a cura nas pessoas. E energia espiritual. Os espíritos podem agir
sobre a matéria inerte, mas a sua ação é sempre proporcional ao grau de pureza dos fluidos que utilizam. Né? Então, sempre para uma promoção de cura, para tirar um tumor de uma pessoa, né? Como que os espíritos agem nesse processo? Você que assiste ali direto, né? Está sempre ali na casa de Chico. Como é que eles agem? Né? E vai depender sempre do grau de pureza, né, do fluido para ele poder fazer essa intervenção. Lá na revista espírita, né, nas revistas espíritas, nós também vamos encontrar menções sobre fluido. Né? Então, para você observar como que Kardec escreveu bastante, né, sobre magnetismo e fluidos. Em 1866, em março, ele fala do fluido como princípio elementar do universo, assumindo dois estados distintos, que a gente já falou, eterização e imponderabilidade. É que eu não fiz o jogo, mas muita coisa que está nas obras foram primeiro escritos na revista. Tá? Importância dos fluidos nos fenômenos espíritos. Os fluidos espirituais representam um importante papel em todos os fenômenos espíritos, ou melhor, são o princípio mesmo desses fenômenos. Então, o princípio de cada fenômeno é fluídico, não tem como a gente fugir disso. Interação entre fluidos materiais e espirituais. Os chamados fenômenos materiais, são da alçada da ciência, propriamente dita. Os outros, qualificados de fenômenos espirituais, porque se ligam à existência dos espíritos, são da competência do espiritismo. Estudo dos fluidos é a explicação desses últimos que conduz o estudo dos fluidos, e de que faremos ulteriormente assunto para um trabalho espiritual. Isso ele também, em 1866, coloca em sua revista. O fluido como princípio da vida, né? Então, quando ele fala sobre estudos dos fluidos em 1873, que ele prevê em 1866, ele fala que, de maneira geral, é esse oceano que contém o universo inteiro e no qual os mundos absorvem a vida física e moral. A vida física e moral é absorvida pelos fluidos. Interessante, né? De pensar que tudo está interligado, interdependente e tá, eu fico aqui numa caldeira ali dentro, aquele fluido no meio, né, que constitui todo mundo. Né? Bom, aqui rapidamente, né, conceitos, características, né, porque quando a gente fala de paz, então a gente viu já que tem a técnica, que é o magnetismo, a gente já viu a questão da energia, dos fluidos, e tem aqui duas pessoas importantes, né, para acontecer, que é essa doação de alma para alma, né, que é o passista e o receptor. Né? Então, se a gente não tivesse ninguém que viesse à casa espírita, fazer da paz em nós mesmos, né, não ia ter mais para quem contribuir. Mas tem o receptor ali. Então, aqui algumas características, né, em papéis nossos. Primeiro, dos médicos, né? Aliás, ficou pequeno ali. Doação de alma para alma, o médium passista atua como um canal para a doação de fluidos espirituais, transmitindo energias de cura e consolo. Né? E é importante se colocar nesse papel. Né? Quando eu e o Rubens conduz a nossa sala ali, a gente já deixa bem claro que somos canalizadores. Né? Exatamente para o médium que está ali sentado já mentalizar que ele é um canalizador de fluidos e que ele precisa estar bem também. Tanto é que a gente passa o tratamento antes. Né? Antes do pessoal entrar, a gente passa verificando cada um dos médicos como estão. Né? E a gente faz a pergunta, você está bem? Para poder depois essa pessoa ser canalizadora de energias. Conexão com os espíritos. O médium passista facilita a conexão com os espíritos benfeitores, permitindo que suas energias sejam transmitidas ao receptor, potencializando os efeitos do passe. Né? Então, os espíritos vêm para potencializar. No magnetismo, como eu mostrei para vocês, o magnetizador necessariamente, entre aspas, não tem essa conexão com os espíritos. Até que a gente pode cobrar esse serviço. É
magnetismo é um tipo de serviço, terapia. Então, ele magnetiza o outro através do magnetismo dele, né? O fluido dele, pensamento dele, vontade dele. Mas às vezes não é tão eficiente como uma casa espírita onde tem uma conexão direta. Quem tem visão sabe do hospital que ele tem, né? Uma vez eu estava trabalhando, não sei se vocês estiveram aqui, quando o seu Antônio veio do Japão fazer um atendimento com o Dr. Heitor Pico da Luz. E eu que era responsável pelas fichas. E veio um médium de fora que ajudou, estava auxiliando. E eu dava as fichas, e aí tinha pessoas que podiam, tinha pessoas que não podiam, tinha uma ordem aqui pra gente fazer. Eu quase apanhei aquele dia, eram quase 200 pessoas por atender. Então foi bem difícil, foi tensa a porta, foi muito difícil. E eu fiquei aqui na frente. Aí esse meu amigo falou que conforme eu distribuía as fichas, era uma turma que ele via descendo. Ele falou, era incrível, quando eu não sabia o problema de ninguém. Ele falou assim, era interessante, quando entrava o problema na perna, entrava todo mundo que era da perna. Né? E aí descia uma galera no plano espiritual, fazer o atendimento e tal. Aí quando entrava que era no pulmão, sabe assim, foi específico, foi tudo sincronizado. Né? E eu aqui fora quase apanhando, só que me avisa, eu não enxergo, não vejo, não avisava o pessoal, ó, o seu caso é tal, não é essa equipe agora, então espera mais um pouquinho, porque todo mundo queria ser atendido logo, a gente foi até de madrugada atendendo. Então, exatamente, há um sincronismo também, sabe, com a espiritualidade. Então, aí ele potencializa essa canalização magnética, eles auxiliam. Intenção e preparação. O médium deve preparar-se adequadamente, cultivando bons sentimentos e intenções, para que a energia transmitida seja pura e benéfica. Né? Não é para você ficar com medo, dar o passe e achar que você tem que ser puritano, né? Chegar nesse nível para poder. Não, é a prática, com o tempo. Né? E quando a gente está tocando essa questão, é esforçar para ser melhor. Né? O dia de vir da paz é dia de eu não fofocar, não vou falar mal de ninguém, por exemplo. Aí fica ruim, né? Porque ele trabalha numa instituição que faz todo mundo. É simples assim, né? Ai. O médium no passe, ele tem que ter estudo e conhecimento. Né? O médium deve estudar e conhecer técnicas e princípios de base, que é o que nós estamos fazendo aqui, para que a prática seja realizada de forma consciente e responsável. Sabe o que falta aqui na nossa casa? É a gente conhecer os pacientes, né? Para dar um passe melhor. Porque a gente ainda trabalha num dinamismo que a entrevista de segunda que determina o tipo de tratamento. As pessoas vêm para cá ou vão para lá, mas a gente não conhece, a gente não sabe o problema das pessoas. A gente sabe que ali é mais campo espiritual, lá é campo físico. Lá tem uma ficha, lá vem detalhado. Para nós aqui não vem detalhado o caso. Né? Por isso aquela sua dúvida, quando que eu sei que é dispersão e quando que eu sei que eu vou repor energia. Né? Então, aí nós não somos o médium estudioso, né, nesse caso, porque teria que ter esse sistema, teria que implantar para a gente poder ter essa atividade. Participação. O médium não deve ser uma simples marionete nas mãos dos espíritos, mas sim um companheiro efetivo nas atividades fraternas. Deixa tudo por conta dos espíritos. Né? Tem médium que fala assim, foi o espírito que disse, na verdade ele que está falando. Não, gente, não tem nada que deixar por conta do espírito. Porque se o seu mentor é evoluído, a evolução é dele. A nossa é nossa. Senão eu fazia toda a evolução do meu filho. Não é assim? Nós faríamos dos nossos filhos? Faria. Né? Vou fazer tudo por ele logo. Resolvo essa questão. Mas não é. É cada um por si. Então não adianta o mentor ser evoluído. Nós temos que fazer a nossa parte. Responsabilidade. O médium deve reconhecer que os conhecimentos e os estudos contribuem eficazmente para os processos de atendimentos fluidoterápicos. Né? Então, voltando, tem que ter equilíbrio emocional e espiritual. Manter os seus pensamentos e emoções
emoções em equilíbrio. Né? Não discutir naquele dia, pelo menos. Começa assim. O pessoal fala muito em jejum de carne, jejum de saber. Não, eu falo mais de jejum de pensamento. Né? Porque o alimento não é o que interfere, mas o pensamento, vocês viram como ele interfere. Né? O pensamento que a gente tem que jejuar. Pois seu estado interior pode influenciar a eficácia do passe. A harmonia interior é crucial para a transmissão de energias benéficas. A harmonização. Eu acho que é um ponto muito importante isso daí, né? Se a pessoa não está se sentindo bem naquele dia, ela não está, o dia não foi legal, ela não está se sentindo, não faça. Receba. Sim, vem com atendimento. Porque senão a pessoa fica em casa e piora tudo e vai distanciando. Exato. Ou como a gente faz, né? Somente com a minha mãe, a gente dá o socorro e aí equilibrou, porque tem gente que é facinho, viu? A gente equilibra ali, assim, na pressa, a gente equilibra os médicos. Entendeu? Porque influência vocês vão receber. Né? Até mesmo de quem não quer que você progrida nesse sentido. Eles vêm, né? Então a tormenta vem, aí você não consegue trabalhar, porque senão você vai deixando e a firmeza não vem. Então você tem que se esforçar para isso. Você vai reconhecer que precisa de ajuda. Sim, reconhecer dando auxílio. Tá? Preparação e autocuidado. Né? É fundamental que o médium se prepare adequadamente, evitando tensões e mantendo uma saúde física e mental em boas condições. Isso inclui evitar excessos alimentares, fumo e álcool, né? Então, para a gente poder estar mais equilibrado, né? O organismo, você vai mexer com a sua energia e esses chakras aqui são super utilizados. Essa força desse campo magnético é super utilizado. Você ficar ocupado demais, você, né, não consegue ser esse canal, canalizar essas energias espirituais. Estudo o conhecimento doutrinário, nós já falamos, né? O médico deve ter um entendimento profundo dos princípios espíritas e da mecânica do passe, participar, como nós estamos aqui, desses grupos de espíritas na casa é essencial, e outros grupos, né? Tem grupos na quarta-feira. O Marcelo está que dia? Na segunda ou na terça? Segunda-feira, no grupo do Marcelo. Quem quiser participar comigo, todo domingo eu dou curso de manhã, não aqui na casa, é online, né? Então você pode estar na sua casa mesmo, ouvindo aí, trabalho com Sebastião Camargo. Então são grupos de estudos que a gente vai entrando, né? Vai ouvindo, conversando, lendo, né? Que a gente vai aprofundando. E olha isso aqui, intenção genuína de ajudar. O que é isso? Às vezes a gente fala, basta ter uma boa vontade, vai lá dar o passe, então, um bom coração. Não, gente. O médium deve ter a intenção genuína de ajudar o próximo, pois a passe é uma prática de caridade, né? E é doação sem esperar receber nada. Não vai esperar receber nada. Sem troca. É doação. Então isso é profundo. Então não é só porque boa vontade, né? Você já sabe, isso é verdade. Conexão com os espíritos superiores. Durante a aplicação do passe, o médium deve elevar seu pensamento e pedir ajuda aos bons espíritos, reconhecendo que não está sozinho na tarefa de transmitir energias. Então na casa espírita a gente evoca, eu falei para vocês, nós evocamos Bezerra de Menezes, Eurico Barçaluco, né? Porque ele é o pai da corrente eletromagnética no Brasil, e o coordenador da sala, que é o José Gomes. Né? Então a gente tem esses espíritos ali com a gente, fora os nossos mentores espirituais. A gente não fica sozinho. Tá? Então é importante a gente fazer isso. Disciplina e compromisso. A prática do passe exige disciplina e regularidade. O médium deve estar comprometido com sua tarefa, entendendo a responsabilidade que vem com a aplicação do passe. Aqui pega, né, Rubens? Disciplina. Tem que haver Não só na vida toda a gente tem que ter disciplina, mas no passe, não, sabe, fica complicado o dia que falta médium. Complica para nós. Você vê que a gente fica numa pura ali. Quantas vezes minha mãe saiu aqui na plateia, já punha logo para trabalhar, né? Porque precisa, né? Então é necessário.
comprometeu, né, não falhar, vir, auxiliar, é importante isso. Porque é só isso que vai garantir a nossa evolução, tá? Postura ética e humildade, né? O médium deve agir com humildade, reconhecendo que é um instrumento de transformação das energias espirituais. O que eu mais gosto do Espiritismo é isso. Nós não temos ninguém que é autoridade dentro da casa espírita. Porque para ser uma autoridade do Espiritismo, você tem que ter evolução moral. Você já tem humildade, já é tudo. Né? Então não tem isso dentro da casa espírita. Tá? Então quando tem, é que está equivocado ainda, os nossos irmãos ainda estão, né, no nível que ainda não chegou nessa compreensão. Mas a humildade, né, é necessária, é reconhecer, ter postura ética. A prática do passe não deve ser motivo de orgulho e vaidade para ninguém. Por isso que é muito bom ser em conjunto. Ninguém sabe quem que é o médico vai dar o passe nele, né? Tudo bem, e aí não exalte ninguém. Bom, e o paciente, quem recebe, né? É aquele que chega na instituição espírita em busca de alívio, consolo, né? Necessitando de assistência espiritual, está com a alma cansada, sofrida. Né? Quantas vezes a gente já não fez esse papel aqui? É a alma que espera doação de energia e frutos benéficos do doador, né? A gente quer tomar uma chuveirada logo tem dia, né? A gente quer assim, um jato de energia para ver se dá uma limpeza geral. Busca ajuda, né? É aquele que busca ajuda e assistência espiritual através do passe com o objetivo de curar tanto os males físicos, psíquicos e espirituais. Né? Então a gente tem que ter essa questão. E quem recebe tem que ter alguma postura? Sim, né? Quem vem buscar o passe tem que ter postura. Né? A postura dele, estar em uma posição confortável e segura, geralmente sentado para facilitar a absorção das energias durante o passe. É recomendado que não cruze os braços e pernas, por isso pode interromper a circulação das correntes fluídicas. É interessante, né? Mas tudo tem estudo por trás, tá? Não é crendice, descruza os braços, descruza as pernas, né? Ela tá com o braço, a perna cruzada para defesa. O estado mental, tá com frio. O receptor deve estar em um estado mental receptivo, disposto a receber a ajuda espiritual, que significa que ele deve vibrar mentalmente para absorver melhor os recursos espirituais que estão sendo transmitidos. Por isso que não pode forçar ninguém a tomar paz. O receptor é que ele estenda as mãos. Ele sabe, as pessoas não sabem, porque as mãos que ela transmite, elas também recebem. Então a gente também tem que estar as pessoas que elas viram. Põe a mão ali sobre a perna e tal. As piadas. Sim. Fica com a mão fechada. Muito importante. Sabe, conhece, se será pelo coronário. Coronário. Mas a mão, ela Sim, ela recebe lá. Na corrente. Pode falar. Mas é o medo, tem gente que tem medo. Uma questão que a gente, eu acho que deve procurar abordar na casa, eu acho que está até naquele estudo também, a questão do receptor, o fato que a gente deve dar um passe, mas é apenas um estímulo. Vai caber a ele desenvolver aquilo, né? Então é ele procurar pegar aquilo que ele recebeu e saber o transformar, né? Mudando os recebíveis também, porque senão não adianta nada. Virou esquina. Né? Se não houver mudança de comportamento, não tem auxílio que vai ser eficaz. Principalmente no aspecto do espiritual mesmo, de assédio espiritual, né? Então, se a gente não muda, a gente vai afastar aquela galera que chegou com ele. Mas ele continua na mesma vibração, no mesmo pensamento e já atrai outros, né? E aí, ele fala, a casa não presta, né? Não tem que toda a casa, porque essa casa aí não funciona. É fraca. Presta é forte, né? É fraca. Estado mental. Bom, já coloquei, né, que o receptor tem que ter um estado mental positivo e receptivo.
E a virtude espiritual, né? Tem que ter disposição para se melhorar espiritualmente. É crucial, pois a ajuda recebida durante o passe é passageira e se fixará através de suas modificações íntimas. Né? Então tem gente que não gosta do evangelho longo, mas é a parte principal. Porque é ela que vai dar elementos para o seu campo mental para transformar-se. Tem que falar rapidinho do evangelho, mas vale o tratamento lá dentro. Não é. O tratamento lá dentro é o mínimo. E a interação com o passista. O receptor está em interação direta com o passista, que atua como um canal para a doação de fluidos espirituais. A qualidade da energia recebida depende tanto do passista quanto da condição do receptor. Então, tem gente que bate que nem água em papo, né, Arminda? Não penetra nada. Não fica nada. Não tem que ter uma interação ali. Busca por ali, o receptor geralmente é uma pessoa que está buscando se aliviar dos seus males físicos e específicos e espirituais e está aberto à assistência. Tem que estar aberto. Aí vem a questão da reforma íntima, né? Sim. Está precisando, necessita. Sim. Quiser, reforma. Verdade. A reforma íntima é fundamental. Não esquece. Autoconhecimento. Oi. Se o médium não está transmitindo, o passista enxergar, não. Eu consigo sentir se o médium, se eles estão bem no horizontal. Aí eu dou tratamento nele. Agora, se ele está transmitindo ou não transmitindo, não, é ele que tem que saber, ele tem que passar para mim. Porque o que eu consigo? Quando eu passo verificando, e o Rubens também, eu vejo que a pessoa precisa de mais um atendimento. Mas não sei se é por causa do passe do médico que ele não foi atendido. Isso eu não sei te dizer. O que eu sei é que o atendimento tem que ser mais efetivo. Novamente, por isso que a gente faz uma corrente em volta, né, e encaminha, porque os vínculos estão muito fortes com as entidades. Então aí é que a gente dá atendimento de novo. Aí é a nossa capacidade de percepção mesmo, de ver que a pessoa ainda não está bem. Através do tato mesmo, a gente faz tato, né? Esse atendimento aos médicos antes do passe é uma coisa da casa ou todas as casas fazem isso? Não. Nem, por exemplo, eu sou passista, que nem eu já dei passe em várias casas, no Amor Caridade. Se eu não estivesse bem, eu falava, Zeca, me dá um passe aqui, daí ele me dava um passe para eu poder continuar trabalhando. E aqui na casa, quando a gente nota, né, se alguém não estiver muito bem, a gente pode pedir para sentar primeiro na corrente, né, e aí depois ele trabalha. Tá? Mas aqui tem o hábito de dar atendimento aos médicos. Na maioria das casas não fazem esse trabalho. Tem casas que o médico sai para outra cidade para fazer tratamento. Proibido, porque você é médium, você é evoluído, mas não é assim que funciona, né? A gente tem... Vem no médium. A gente atendeu vários médiums de outras casas aqui, porque realmente lá ele não encontra esse canal, essa porta aberta, né? E aqui não, aqui a gente tem um dia, a cada 3 meses, né? Antes era 3 meses, era atendimento só aos médiums da casa. É uma prática daqui. Bom, semana que vem, 22 de março, então vai ser módulo 3, módulo 4, esqueci de pôr ali. Engraçado, tinha uma coisa que eu pus aqui e não sumiu, mas não vai dar tempo. Eu tinha posto mais não foi aqui. Eu vou pôr para vocês, tem um vídeo do Jacó de Mello que só trata sobre fluidos. Esse aqui é mais vídeo humano.
eu não vou pôr hoje não, vou mandar aí para vocês, assistam, né? Aí depois, com o tempo, se vocês acharem por bem, né, a gente assiste junto. Eles vão assistindo junto, né? Porque eu já consegui hoje chegar às 4h30 e concluir para não tomar mais tempo de vocês. Alguém gostaria de fazer a prece nesse momento? Tá bem? Acho que você levantar aí. Dona Rita está cansada. Vem você. Hã? Vem, Paulina, fazer a prece para nós. Vai, Não? Danilda, vai lá fazer a prece para nós. Vem fazer a prece para nós. Vem, Danilda. Para encerrar esse momento de estudo, vamos então fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe nesse momento, e aproveitando esse momento de diálogo com o Mestre, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez nesta casa, por esse acolhimento que recebemos, por esse momento de bênção, momento de evolução, agradecendo o Mestre Jesus sempre por todas as bênçãos que o Senhor distribui a todos nós todos os dias. Agradecendo a nossa Mãe Maria, sempre pelo amor que ela distribui a nós todos os dias. Agradecendo aos mentores da casa, aos mentores do curso, que sempre nos auxiliam com suas orientações. Agradecendo a nossa irmã Adriana pelo trabalho, a disposição, e vem trazer esse conteúdo para nós todos os sábados, agradecendo sempre pela saúde, pela paz, pela harmonia que recebemos aqui e podemos transmitir àqueles que vamos encontrar pelo amor. Que possamos, Senhor Jesus, sempre levar essa paz para o nosso lar, para o nosso trabalho, onde nós estivermos. Senhor Jesus, então, para encerrar os nossos trabalhos, vamos orar a oração que o Senhor nos ensina. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males que todos nós possamos ter um ótimo final de semana.